Olá, meus prezados, iniciamos aqui este programa abençoado por Deus, o programa Palavra Urgente. E hoje a palavra é urgente mesmo. Nós temos aqui o depoimento, o testemunho do Moisés Virgílio. Ele foi diagnosticado com câncer. Olha, é uma das piores notícias que um ser humano pode receber, um diagnóstico de que está com câncer. E não foi nada fácil para ele. Então, eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse testemunho e acompanhasse aqui a nossa programação. Além do testemunho, vai ter uma oração no final. Já separa aí um copo com água para eu poder abençoar orando com você. Nós também teremos a participação de um especialista, de um doutor ou de uma doutora, daqui a pouco saberemos, eu vou te informar. E antes, vejamos agora o que realmente aconteceu na vida do Moisés. Acompanhe, seja bem-vindo, fique conosco. No comecinho do ano 2020, eu comecei a perceber que eu estava perdendo peso, que eu estava tendo falta de apetite. E o cheiro, o tempero da comida já deixava enjoado. Muito rápido, ele estava emagrecendo. E aí um dia ele se questionou que ele estava com uma dor abdominal. Fevereiro para março começou a se agravar, tudo mais, e foi bem no período que começou a pandemia, né? Sentia tontura, sentia falta de ar. A gente olhava para ele, amarelo, magro. Aí fui no médico, o médico pediu para que eu fizesse um exame mais elaborado. A ressonância, né? Vários exames, realmente, para ter certeza do que era. Aí o médico veio e falou, é um tumor, já estava com 28 centímetros, né? A raiz era no testículo, mas já tinha se espalhado, maligno, e dentro desse tumor maligno tinha um outro tumor. Falou que o negócio era grave e eu precisava urgentemente fazer um tratamento já contra o câncer. O médico falou, olha, ele tem 3% de chance de sobreviver. Mas não é nem pela raiz do câncer, porque isso a gente vai conseguir eliminar fácil. Mas é pelo aquilo que já se alastrou dentro do organismo dele. O doutor já me encaminhou para internação. E quando o médico disse que era um tumor, que era um câncer, aí eu fiquei um pouco com medo. Mas, ao mesmo tempo, o pensamento que veio a princípio foi o quê? A paz de Deus. Veio a paz de Deus. Nada melhor do que ter a paz de Deus em meio a uma turbulência como essa, hein? Misericórdia, que Deus nos livre de todo mal. Amigos, a reportagem de hoje aqui nós temos uma informação que nos foi fornecida, né, pelo Instituto Nacional de Câncer. Vejamos aqui a reportagem de hoje. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, em 2023 foram registrados cerca de 21 mil novos casos de câncer de estômago. Nara Almeida, uma jovem de 24 anos, ela foi diagnosticada com câncer no estômago em 2018. A jovem utilizava as redes sociais para compartilhar a luta contra a doença. Nara faleceu depois de 9 meses. Ela não resistiu às complicações da enfermidade. Dados do INCA revelam que em 2021, cerca de 14 mil brasileiros morreram em consequência da patologia. Câncer de estômago raramente provoca sintomas. É uma doença silenciosa. Misericórdia, como o próprio Jeremias escreveu, Senhor, as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. É muita gente, você prestou atenção aí na reportagem aqui agora, 21 mil casos de pessoas que foram diagnosticadas, contraíram câncer no estômago. Nós também somos aquilo que comemos, né? Somos aquilo que comemos. Eu quero chamar agora a participação do odontologista, ou melhor dizendo, oncologista. E o nome do oncologista especialista hoje é a doutora Ana Carolina. É ela que nos dará aqui informações e explicações a respeito desse assunto. Vamos acompanhar o que ela tem a nos dizer, a nos passar aqui? Câncer no estômago é quando a gente tem células malignas que nascem na parede do estômago, né? O estômago é o órgão que a comida vai e fica lá para ser digerida. E essas células nascem lá e elas têm uma tendência a replicar de forma mais rápida. O câncer de estômago, a gente tem dois tipos, assim, o mais comum a gente chama que é o adenocarcinoma, que é um que é mais agressivo,
E a gente tem outros tipos também, GIST, ou até existem também leumiomas, tem tumores benignos. Uma coisa é tumor, outra coisa é o câncer, né? Então a gente tem câncer que seria o adenocarcinoma, que é o tipo mais comum, e tem os cânceres que são mais bonzinhos, que, por exemplo, um chamado GIST, que também pode nascer no estômago. O do câncer de estômago, ele é um sintoma um pouco que dificulta, que é parecido com um pouco com a gastrite, né? Então, a pessoa está com dor no estômago, e aí começa a emagrecer, não come direito, e aí é um sintoma assim. E aí, às vezes as pessoas ficam achando que é gastrite, aí fica enrolando para não fazer endoscopia, né? Então, o câncer de estômago, o principal é a cirurgia. Se você diagnosticar precoce, é operar, tirar ali ou parcialmente o estômago ou tirar todo o estômago. E aí depois a gente avalia, de acordo com a biópsia, a patologia da cirurgia, para ver se aquelas células do estômago já foram para o gânglio ou não, para decidir se faz quimioterapia. Muitos dos casos, às vezes, como câncer de estômago, falando do adenocarcinoma, que é o mais grave, porque o GIST é só operar, acabou. E a gente faz até um comprimido depois, mas o adenocarcinoma, que é mais grave, que a gente já escuta mais na mídia, as pessoas falarem que teve um caso mais grave, você opera, você pode fazer químio, operar para diminuir o tumor, operar e depois continua com quimioterapia. Pode-se fazer radioterapia também, que faz um laser ali no local do estômago, tudo para prevenir para o câncer não voltar. E quem tem metástase, aí a gente faz quimioterapia e hoje em dia também tem imunoterapia, quando essa é considerada grave, se não tratada. Principalmente se for o adenocarcinoma, ela pode evoluir rápido até para óbito. Então, por isso que é importante ter o tratamento quanto mais precoce e o acompanhamento médico. É importante mesmo nós atentarmos para a prevenção, os cuidados que devemos ter com a nossa saúde e como tratar. Podemos superar. As pessoas, infelizmente, quando recebem esse diagnóstico, elas já morrem dentro delas, né? Alguns já associam mesmo à morte. Não tem escapatória, não vai ter como eu sair dessa situação. Já não é o caso, né, do testemunho que estamos tendo aqui hoje do próprio Moisés. Ele mesmo, apesar de ser diagnosticado com câncer, eu achei interessante o que ele falou. Eu tive paz, dentro de mim eu tive paz. E eu quero ouvir mais, ele falar mais alguma coisa, para compartilhar conosco essa experiência dolorosa, essa experiência que ele obteve na vida dele. Ele tem uma história, tem uma novela que foi feita e é uma história de superação. Você também pode superar. Vamos acompanhar aqui. No dia 9 de setembro, foi feita a cirurgia para arrancar a raiz mesmo, o que gerou, onde iniciou o câncer, né? E ninguém sabia que naquele dia o médico falou, pode ser o início de um tratamento ou o fim da vida dele. Aí após a cirurgia, e ele falou, agora nós vamos entrar com um tratamento de quimioterapia, para depois que eles tenham a certeza que o tumor parou de crescer, eles poderiam agora entrar com a cirurgia. O período da quimioterapia começou em outubro, foi até dezembro. Ele nunca deixou a fé dele morrer. Eu tinha que ir para o médico fazer as consultas, saía do médico, voltava para casa, subia no quarto, e lá no quarto eu colocava 2 cadeiras. Uma para mim, onde eu sentava, a outra cadeira era para Jesus. Eu falava assim, Jesus, eu fui no médico da terra agora eu estou com o médico dos médicos agora. Pegava a Bíblia e falava, Jesus, a tua receita diz isso aqui, a tua palavra diz isso aqui. Entre a palavra do médico e a tua palavra, eu fico com a sua palavra. Glória a Deus, hein? Que coisa linda, hein? Que coisa linda. Para uma pessoa que não professa essa fé em Cristo, pode parecer loucura. Esse indivíduo, o câncer não só estava prejudicando o estômago dele não, hein, pastor? Estava prejudicando a cabeça dele também. Como é que ele vai colocar uma cadeira no quarto dele para conversar com Jesus? Amigo, as Escrituras dizem que as coisas santas para os justos são loucura para os que perecem. E é essa loucura que o homem
passa a adquirir pela fé, que vem pelo ouvir a palavra, que contribui para que o milagre aconteça. No livro de 2 Crônicas, é a palavra urgente aqui que eu tenho para compartilhar com vocês, no capítulo 20, versículo 12, assim está escrito. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Isso aqui foi uma declaração de Josafá. Ele tinha recebido uma má notícia de que exércitos haviam se unido para fazer guerra contra ele e o seu povo. E ele mesmo se expressa a Deus. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Eles invocaram a Deus e Deus operou um grande livramento e os exércitos que haviam se levantado para fazer guerra contra Josafá e Judá acabaram sendo exterminados pelo poder de Deus. Talvez o exército que se levantou contra você é o mesmo exército que se levantou agora contra o nosso amigo, um câncer ou uma outra enfermidade considerada incurável. O médico disse para ele que ou ele poderia voltar desse tratamento bem e recuperar sua saúde ou morrer. Mas ele recorreu a Jesus. Recorreu a Jesus, entrou no seu quarto, uma cadeira para ele e outra para Jesus. Aqui está o laudo médico, Senhor Jesus. E o teu laudo, as Escrituras Sagradas. Qual o laudo que prevaleceu? Como nós podemos aqui concluir o testemunho desse nosso amigo? Vejamos agora a parte final desse lindo testemunho. Acompanhe, vem. Ligava lá o celular com a volta da vitória e eu dançando ali. Meio fracote ainda, né? Dançando a volta da vitória. E terminava, falei, Jesus, obrigado pela consulta. E estava chegando o dia da cirurgia. E o médico já havia falado que a cirurgia seria uma cirurgia de risco. Ele se alojou na parte dos rins, segundo o médico. Pegou uma parte da região do coração. Vamos ter que arrancar o seu rim esquerdo. Está totalmente comprometido. E eu falei para ele, falei assim, olha, nós vamos vencer juntos. Em junho de 2021, foi marcada a cirurgia. E ele foi para essa cirurgia. Eu não podia estar no hospital por causa da pandemia. No outro dia, quase à tarde, que eles me ligaram, me deram informação que estava tudo bem, que a cirurgia tinha corrido tudo bem. E foi onde eles me passaram a informação. A única coisa que ele está desacordado ainda, por causa da anestesia, só que o rim dele ainda não está funcionando. E aí eu já acionei o povo da igreja, o SOS da fé, né? No outro dia, quando eu liguei, a enfermeira falou, eu não sei o que aconteceu, mas durante a madrugada, o rim dele começou a funcionar normalmente. Uma das coisas que o médico veio falar para mim, falou, ó, a cirurgia foi um sucesso, arrancamos todo o tumor e o seu rim não precisou nem mexer. Aí eu falei, Deus é bom. Só sei que eu saí do hospital lá, saí muito feliz. As taxas cancerígenas haviam sumido. Meu sangue estava perfeito. Deus me deu uma nova chance. Glória a Deus, seu Moisés. Deus seja louvado. Esse Deus é maravilhoso, Ele é lindo. Está vendo aí, amigo, amiga, você que acompanha o programa Palavra Urgente. Olha que testemunho lindo. Deus operou milagre. O médico disse que ia ter que remover o rim por causa do câncer. O tumor foi tirado, o câncer foi tirado desde as raízes, mas não tocou no rim dele. Fez a cirurgia, o rim não estava funcionando. Entraram em oração, clamaram a Deus e Deus operou. Vamos clamar a Deus agora, em nome de Jesus? Eu já separei aqui o copo com água, já está separado. Então, vamos orar a este Deus Todo-Poderoso, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ó Deus, glorificado seja o Teu nome. Pai, os meus olhos não se cansam, nem os meus ouvidos, ó Deus, de ouvirem. Os meus olhos não se cansam de ver. Os meus ouvidos não se cansam de ouvir sobre as Suas maravilhas. Queremos mais.
Nesse exato momento, tem pessoas clamando a Ti, precisando de um milagre. Pai, eu apresento essa água ao Senhor. Essa água que o meu amigo, a minha amiga, aquele que está orando comigo, te apresenta. Coloca, Deus, o Teu poder nessa água, em nome de Jesus, para quando ela beber, o poder do Senhor vai entrar em ação, vai agir contra o tumor, contra o câncer, vai agir contra a diabetes. O poder do Senhor, através dessa água, meu Deus, aniquilará toda a enfermidade e todo o mal. A água agora está consagrada como sendo um remédio divino. Está abençoado em nome de Jesus. Você crê? Então beba como um remédio consagrado, abençoado pelo próprio Deus. Põe a mão sobre o seu coração. Pai querido, em nome de Jesus, haja, meu Deus, opere. Essa pessoa está crendo no milagre e eu determino agora, para a glória do Teu santo nome, a destruição do mal e a saúde perfeita dessa pessoa, seja ela física, emocional ou espiritual. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Amém? Receba, creia pela fé. Através da fé, é Deus quem opera na sua vida. Amigos, finalizamos mais um programa, graças a Deus. Eu sou o pastor Luiz Fernando, a igreja que eu pastoreio fica em Santa Cruz, na Avenida Isabel, isso mesmo, Avenida Isabel, 123, esquina com a Rua Fernanda, em Santa Cruz. Domingo abençoadíssimo, vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza que Deus operará coisas maravilhosas e se você vier, você não perderá nada, vai ganhar muito. Às 8, 15 e também às 18 horas. Terminamos, mas fique agora com um clipe musical, mas você pode acessar também, você pode acessar pelo Instagram ou pelo YouTube. Qual é o endereço? @Palavra Urgente. Aquele abraço para todos vocês, em nome de Jesus. Não há nada melhor que a Tua presença, Senhor. Não há nada melhor que estar na Tua presença. E não há nada melhor que viver pra Ti. És meu abrigo, refúgio e proteção. Eu me perdi tentando encontrar o que não era meu. Eu quase caí quando deixei de olhar para o céu. Refúgio e proteção.